E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Rafa Gabriel, da disciplina de Matemática para Jogos 1, do curso de Tecnologia em Jogos Digitais da PUC. Hoje nós vamos continuar a, a nossa aula a respeito de coordenadas e vamos tentar contextualizar no GeoGebra, na prática, como nós faríamos para representar os dois modelos de coordenada, tanto o polar como o cartesiano. É claro que nós já esgotamos o tema de sistema de coordenadas cartesiano, então para nós será extremamente simples encontrar uma representação da coordenada. Será extremamente simples. Agora, no caso da polar, ainda existem muitas coisas para a gente observar. Mas é claro, eu poderia ficar o tempo todo elucidando conceitos teóricos, trazendo novos elementos para o nosso framework teórico, explicando vários tipos de funções trigonométricas, mas não adianta se você não entender a intuição por detrás desses conceitos, ok? Então, nessa aula, o que você deve levar ao final, né? O que você deve ter como principal conceito na sua cabeça? Você deve observar que existe uma projeção. Independente do sistema de coordenadas que a gente vai utilizando, existe o conceito de projeção sobre as bases, ok? Então, esse conceito de projeção vai ser essencial para nós continuarmos nosso estudo teórico a respeito do tema. Então, vamos dar uma olhada aqui. Primeiro caso que nós vamos tentar construir é o de um vetor cartesiano. Esse experimento, inclusive, já foi feito em um dos laboratórios, mas nós precisamos montar esse vetor quadrado. Como a gente faria? Vamos primeiro criar as nossas bases, a nossa base ortonormal canônica, que vocês viram no último vídeo. Então, a base I vai ser o vector 1, 0. A base J será um vector 0 e 1. Vamos criar dois sliders, K1, que vai ser o nosso X, K2, que será o nosso Y, e o nosso vetor V, por fim, será um vector de K1, acho que nem é necessário isso aqui, vamos fazer aqui, K1 vezes I, mais K2 vezes J. Tá aqui o nosso vetorzinho V. Então, isso daqui digamos que tudo que nós fizemos até aqui demonstra completamente o conceito de coordenada quadrada. Conforme eu vou variando o x, ele vai se movimentando nesse eixo aqui, né? Vai se movimentando paralelamente a i. E se eu movimentar o y, ou K2, ele vai se movimentando paralelamente a j. Se nós viermos aqui em Options Advanced, Preference Graphics e Grid, vocês vão encontrar aqui algumas opções. Então, por exemplo, eu tenho um Show Grid Cartesian, Isometric e Polar. O que é o Cartesian? Basicamente é o grid quadrado. Então, movendo aqui no grid quadrado, nós percebemos que qualquer ponto desse grid quadrado é possível representar movendo esses sliders aqui. Claro, se estiver muito longe, é só você aumentar o range, né? Mas qualquer um desses pontinhos aqui você consegue representar. E imagine que existem infinitos pontos aqui dentro desse sistema de coordenadas. Esse é o conceito fundamental de uma coordenada. Como eu faço para representá-la de forma que exista somente um ponto no espaço que aquela coordenada represente e todos os pontos possíveis do espaço podem ser representáveis por meio da matemática dessa coordenada. Basicamente é isso. Vamos continuar explorando aqui, né? O isométrico não vai ser algo que a gente vai estudar em detalhes, porém é muito usado em jogos, plano isométrico. Vocês vão encontrar aí nos jogos antigos o isométrico como uma forma de simular o 3D, né? Vocês tinham, por exemplo, alguns jogos que eu joguei isométricos, Harvest Moon, Chrono Trigger, dentre outros, né? Existem vários jogos isométricos bem interessantes.
pra gente trabalhar. O Age of Empires 2 era isométrico. Hoje em dia não faz sentido você desenhar todo isométrico 2D, tá? Porque é muito fácil você deitar a câmera 3D de forma que tudo pareça isométrico. Então você só vai arranjar dificuldade a mais. A menos que você queira fazer um negócio retrô, né? Então acaba sendo interessante. Mas esse aqui é o que nos interessa, né? Esse aqui é o gráfico polar. Então, como que nós representamos as coordenadas aqui dentro desse sistema? Nós vamos precisar de um ângulo e de um raio, certo? Vamos analisar aqui alguns exemplos. Vamos colocar aqui que o tamanho de K2 é 1. Vamos lá, eu consigo. Aí. K2 e K1 serão 1. Se eu aproximar aqui, vocês provavelmente vão ver uma versão desse cara aqui que considera que o raio desse vetor aqui é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz quadrada. Então, nós temos aí 1 mais 1, 2, raiz quadrada de 2. Então, perceba que ele passa um pouco do 1, né? Chega aí até pouco depois aqui desse 1.4 aqui. Seria 1.7 alguma coisa, né? Raiz quadrada de 2. Vamos agora representar uma versão mais simples, ó. Versão em que K1 é 0 e K2 é 1. Aqui, obviamente, o tamanho do raio é 1. Então, vocês podem perceber que o nosso vetor ele sai da origem e vai até essa pontinha do círculo. Ou da circunferência, né? O que mais nós podemos perceber aqui? Claro que com essa representação quadrada nós vamos possuir certa dificuldade de ficar simulando variações de ângulo e variações do raio. Mas perceba que também é possível que variando o raio e o ângulo a gente encontre qualquer coordenada possível dentro do nosso espaço bidimensional. Isso é possível. Como nós vimos nos intervalos, a gente precisa variar de 0 a 360 graus e o nosso raio vai de 0 a infinito. Ele só tem que ser maior ou igual a 0. Né? Beleza? Então, como que nós vamos representar essa coordenada? No GeoGebra não existe uma maneira fácil de fazer isso, tá? Você vai ter que fazer as conversões na raça. Então vamos criar aqui um θ, um slider θ, que na verdade o θ ele já está considerando como um valor fixo dentro do GeoGebra, ó. Já está considerando, já está montando uma espiral pra gente. Então vamos ter que usar uma outra variável. Deixa eu tentar usar o alfa aqui. Alfa. Tá. Aí, pediu para criar um slider. Então aqui nós já teríamos um ângulo, vamos colocar o intervalo correto. O nosso intervalo ele vai de 0 a 360 graus. Seria, na verdade, um valor muito próximo de 360 graus, né? Porque o 360 graus é o próprio zero. Mas vamos deixar dessa forma. Quero incrementar 0.1. Beleza, funcionando perfeito. Agora vamos criar um slider para o raio. Vou colocar R aqui. Esse raio aqui não pode ser negativo, então ele começa em 0. E vamos colocar aqui que ele vai até 100. 10. 10 já tá bom. Incremento de 0.1 e tá feito. Agora vamos criar o vetor U baseado nessas informações. Baseado nessas informações aqui de ângulo e raio. Como é que a gente vai fazer? Aí que vem a parte que pode não ser intuitiva para todos vocês, tá? Mas ao final dessa sequência de vídeos, provavelmente será. A gente só precisa mostrar na prática de uma vez por todas como que isso vai ficar. Beleza? Pra gente não ficar bitolando muito na teoria. Então, o U, ele equivalerá a raio vezes um vetor que vai ter como componente x o cosseno desse ângulo aqui. Então vamos precisar da ajuda aqui, cosseno de alfa.
e o seno desse ângulo aqui. Pessoal, vocês vão perceber um probleminha. Acabei apagando sem querer aqui. Cosseno do ângulo e seno do ângulo. Vocês vão perceber um probleminha. Então, a princípio o nosso raio está funcionando, ó. Conforme eu vou aumentando, ele vai variando o U dentro dessa escala de raio aqui. Vamos deixar mais pequeno, ó. Então eu vou variando, perceba que o raio vai aumentando e ele vai tocando novas regiões. Nós chamamos esses caras aqui de círculos concêntricos, né? Todos esses círculos aqui do sistema de coordenadas polar são círculos concêntricos. Então tá aí o raio. Agora o ângulo. Por que será que ele está fazendo isso? Lembre-se, pessoal, seno e cosseno trabalham com radianos. Então nós vamos ter que fazer uma conversãozinha básica. Eu poderia criar uma variável temporária aqui. Então vamos criar uma variável temporária, que não vai ser mostrada. Vai ser o alfa radianos. E esse alfa radianos vai equivaler ao alfa que a gente já tem, vezes π dividido por 180. Então esse aqui é o nosso valor em radianos. E vamos trocar no nosso cálculo de U, ao invés de usar o alfa, vamos usar o alfa radianos. Não quero criar sliders. Ah, aqui ó, coloquei errado, pessoal, desculpa. Radianos. Então vamos lá. 0 graus, raio 10. Vamos colocar aqui o raio 5. Então perceba que com o raio 5, vamos criar um ponto aqui só para fazer um trace, vamos ver se a gente consegue. Então criei um pontinho aqui, e agora eu vou ligar o trace. Perceba que com o raio 5, se eu variar o ângulo alfa, eu vou tocar todo esse círculo que possui raio 5. Vamos ver se a gente consegue perceber esse resultado aqui. Opa. Olha lá. Chegamos em 90 graus, 120 graus, 150, 180, 240. Ah, que pena. 270 e 360. Então olha só que bacana o nosso resultado. Nós acabamos de conseguir simular um sistema de coordenadas polares. Viu como com pouco cálculo a gente consegue converter um sistema para o outro? Então, ó, variando o raio, nós vamos estar entrando para dentro ou para fora dos outros círculos. Perceba que interessante. Então é isso. Nas próximas aulas agora, o nosso objetivo será entender qual é o papel do seno e do cosseno nessa conversão. Por que o seno e o cosseno eles representam coordenadas polares? Por que eles nos ajudam a converter um ângulo numa projeção? Ok? Obrigado, pessoal.